Olá, meu irmão, minha irmã, caros ouvintes, boa tarde a todos vocês. Você está ouvindo o Web Rádio Missão Glórias de Maria. É um prazer e uma alegria muito grande podermos nos conectar mais uma vez aqui na Web Rádio Missão Glórias de Maria. Eu, Diácono Luciano, estou com vocês todas as semanas, nas tardes de sextas-feiras, com o programa Um Olhar sobre a Bíblia. São momentos de aprendizagem, são momentos de meditação, acompanhados das mais lindas histórias bíblicas, onde mergulhamos nos insondáveis mistérios daquele que nos gerou e acompanha como um pai no decorrer de nossa história. Nosso programa está no ar todas as sextas-feiras, das 13 às 14 horas, mas você também pode nos seguir através das redes sociais. Nós estamos na internet, no site www.missãogloriasdemaria.com.br. Também nos encontra no aplicativo, achando na Play Store, no aplicativo Rádio Missão Glórias de Maria. Também nos encontra pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram. É só colocar Missão Glórias de Maria e logo você vai nos encontrar. Venha nos ajudar a evangelizar, a manter a web rádio sempre no ar. Você pode adquirir os nossos mais variados produtos personalizados. Nós temos terços, camisetas, velas, canetas e outros. Também você pode nos ajudar com suas doações. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Venha e nos ajude você também. Faça sua doação para nos ajudar a evangelizar, a manter a web rádio e também nossa missão. Ou, se preferir, adquira nossos mais variados produtos personalizados: terços, camisetas, velas, canecas, entre outros. Entre em contato através do telefone 011 99617 4687. Repetindo, 011 99617 4687. Nesses nossos encontros, vamos nos debruçar sobre as Sagradas Escrituras, vamos conhecer os seus escritos e escritores e nos maravilhar com toda a beleza dos escritos inspirados por Deus, obra de homens e mulheres que se dignaram colocar por escrito as suas experiências de fé em um Deus que se revela dentro da história, um Deus que sempre nos procura, aquele mesmo Deus que nos gerou. Venha junto conosco, vamos nos aprofundar, portanto, na Tanar, que nós conhecemos como Bíblia. Estamos no ar 24 horas por dia e será um prazer recebê-los também para mais uma porção semanal da Palavra de Deus, embalados por boa música dentro dessa rádio que já está dentro do nosso coração. Web Rádio Missão Glórias de Maria. Venha você também conosco e se deixe envolver e maravilhar por esta porção da Palavra de Deus. Prazer estar aqui com vocês. Gostaria logo de início já agradecer essa oportunidade da gente se reunir, de estarmos juntos, aproveitando desse momento de pandemia, esse momento negro dentro da história humana, onde talvez o maior ensinamento que nós possamos estar tirando desse momento agora é exatamente momentos como esses, em que nós pedimos aí a autorização de cada um de vocês para que possamos entrar na casa de vocês com a palavra de Deus. Especialmente nesse mês, o mês de setembro, o mês que desde 1971 é dedicado à Bíblia, isso para toda a igreja do Brasil. Somente a igreja do Brasil é que tem esse propósito de, num mês inteiro do ano, dedicar-se a debruçar sobre a palavra de Deus e falar sobre a Bíblia, onde cada ano nós trazemos um tema diferente para tratar com todas as comunidades. Esses temas geralmente são escolhidos, que são temas relacionados com a campanha da fraternidade. Então, a cada ano a gente estuda um livro diferente. Este ano,
Estamos aí com o livro do Deuteronômio, onde o centro da discussão para esse ano é o capítulo 15 do livro do Deuteronômio. Estende a tua mão para o teu irmão. Então esse é o tema central em que nós estamos trabalhando esse ano. Para esse nosso encontro de hoje, nós trazemos um outro tema. Trazemos o tema que também está no livro do Deuteronômio, no capítulo 26, do versículo 4 a 11. Então, nós vamos, de início, fazer uma leitura desse texto para que todos nós possamos nos situar onde que está, de onde que está sendo tirado esse texto, e que texto que é esse, onde vai falar que Deus, ele ouve o clamor do povo oprimido. Então, nós vamos fazer essa leitura do texto, primeiramente, para que depois a gente possa, então, aos pouquinhos, tentamos ir tratando de alguns dados históricos desse livro, para que nós possamos bem compreender. Esse é o que nós costumamos fazer como um olhar sobre a Bíblia. Vamos dar uma olhada, vamos dialogar com a Bíblia. Então não é simplesmente nesse encontro nós nos reunirmos aí, mesmo que separadamente, cada um na sua casa, mas todos juntos através dessa telinha, é podermos romper as barreiras que nos separam ainda da palavra de Deus e podermos nos aprofundar sobre esses textos. A Bíblia é o livro, podemos dizer assim, que é o livro mais procurado dentro de toda a história. Ele é o livro, até hoje, o mais vendido em todas as editoras. Se alguma editora resolver parar de vender a Bíblia, provavelmente ela vai à falência, porque é o livro que mais vende. Segundo dados do ano de 2015, até aquele ano, a Bíblia já havia sido traduzida para mais de 2.953 línguas diferentes. Então, vejam, muitos têm a Bíblia em casa, praticamente toda pessoa humana tem a Bíblia em casa, mas muitos não a conhecem. Muitos não abrem. Alguns deixam ela lá na estante, empoeirando. Alguns colocam na mesinha de cabeceira ali, ou deixam num lugar, numa mesa de centro, dentro da sala, uma página aberta, às vezes lá em um dos salmos, o Salmo 22 ou Salmo 23, né, dependendo da tradução da Bíblia que nós tivermos, onde vai nos dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela fica lá aberta como um amuleto, mas não leem. As páginas se amarelam, a poeira passa a cobri-la, os mosquitos passam por lá de vez em quando para deixar as suas marcas. Então, embora ainda seja um livro mais vendido, mais procurado, ainda é um livro assim tão desconhecido para muitos de nós. Para nós católicos, esse livro chegou nas nossas mãos graças ao Concílio Vaticano II. E só a partir, portanto, do final do Concílio Vaticano II, lá em 65, quando vai se ter a permissão para que a Bíblia fosse escrita na língua vernácula, portanto, na nossa língua, na língua portuguesa. E aí nós, católicos, podemos ter acesso à palavra de Deus. Portanto, de lá para cá, é algo muito novo ainda. Muitos católicos ainda não perderam o medo para poder abrir a Bíblia e ler. Tirando que o povo brasileiro já é um povo que não é muito habituado à leitura. Agora, de alguns anos para cá, nós vemos que vem tomando corpo. E desde 1971, a igreja tem ajudado muito com o mês da Bíblia, onde nós nos reunimos em cursos como esse ano online, onde nós podemos entrar dentro das suas casas e, dessa forma, dialogar com a Bíblia. Não simplesmente a respeito da Bíblia, mas com a Bíblia. Tem essa grande diferença. Dialogar sobre a Bíblia é falar da Bíblia. Dialogar com a Bíblia é o que nós tentamos fazer em encontros como esse, onde nós pegamos o texto, nós lemos e tentamos trazer esse texto para a nossa vida, compreendendo como que esse texto foi escrito, na cultura em que ele foi escrito, quais eram as dificuldades em que o povo estava passando, quais as alegrias que esse povo tinha, quais as suas esperanças. E aí, então, trazemos isso para os nossos dias de hoje. A partir de agora, então, eu peço permissão a vocês para que eu possa fazer uma pequena apresentação. Nós vamos apresentar alguns slides e vamos discutindo sobre ele. E nos primeiros slides nós já vamos exatamente ver, ler, ouvir a palavra de Deus dentro do livro do Deuteronômio. Porque antes de falarmos do livro, nós vamos conversar com o livro, vamos escutar o que esse livro tem para nos dizer. Muito bem, aqui estamos então. Estamos aqui
através da paróquia São João Batista, que está transmitindo, portanto, esse nosso encontro de hoje, esse nosso curso bíblico, aí que a cada dia vocês recebem um palestrante diferente, e hoje nós entramos então com esse tema, Deuteronômio 26, do 4 ao 11, onde nós vamos escutar Deus que ouve o clamor do povo oprimido. Essa é a nossa relação para com Deus. É uma relação de amor, onde é Deus que primeiramente toma o passo de vir em nossa direção. É Deus quem toma essa atitude. Se nós fôssemos pegar isso lá no evangelista João, ele vai nos dizer que se nós dizemos que amamos, nós temos que ter uma certeza no nosso coração. Deus nos amou primeiro. E é por isso que nós podemos dizer que somos capazes de amar. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela gira em torno desse princípio primordial. Deus é aquele que escuta o clamor do povo e desce para libertá-lo. Isso nós já vemos lá no livro do Êxodo. O livro do Êxodo que é o livro principal, é o ponto, vamos dizer assim, nerválgico de toda a palavra de Deus. O livro do Êxodo pertence aos 5 primeiros livros da Bíblia que nós conhecemos como Pentateuco. Na tradição hebraica, judaica, é conhecido como Torá, onde nós temos 5 livros. E o Deuteronômio é o 5º desses livros. Portanto, conhecido também com o 5º de Moisés, ou seja, os 5 livros de Moisés. E aí, se nós pegamos lá no Deuteronômio, então, ao invés de pegarmos através, a partir do versículo 4, eu preferi pegar aqui no mesmo capítulo 26, mas pegar toda a perícope, desde o versículo 1, para que nós possamos compreender a radicalidade, compreender a estrutura, compreender de onde nasce esse texto. E o livro do Deuteronômio, lá no capítulo 26, já no versículo 1, vai nos falar sobre qual a situação em que esse povo está vivendo. O que é que esse povo está fazendo, qual o caminho que eles encontraram para fazer e graças a quem eles desenvolvem esse caminho. Portanto, o livro começa dizendo assim no capítulo 26. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e dela tomares posse, estabelecendo-te aí, tomarás os primeiros frutos de tudo que a terra produzir, colhidos da terra que o Senhor teu Deus te dá, e pondo-os numa cesta, irás ao lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido para nele fazer morar o seu nome. Irás apresentar-te ao sacerdote em exercício, e lhe dirás: reconheço hoje diante do Senhor meu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais que nos daria. Vejamos só então. Aqui nesse instante, então o que nós vamos perceber nessa primeira parte aqui então, onde se faz a introdução daquilo que virá no nosso texto de hoje. Nós percebemos que esse povo está numa caminhada. Para que nós possamos compreender, portanto, o livro, nós temos que ir lá atrás. O livro do Deuteronômio é um livro que tem uma chave de leitura. E essa chave de leitura nós podemos dizer que é um livro de memórias. Então nós temos que ler o livro como memórias do passado. O povo, aquele que agora está vivendo o Deuteronômio, não é o mesmo povo que saiu do Egito. Não é o mesmo povo que foi libertado por Deus das mãos do faraó. Entretanto, esse povo reconhece que os seus ancestrais, que os seus pais, portanto, são aqueles aos quais Deus ouviu o clamor e desceu para libertá-los. É um povo, portanto, que está no caminho. É um povo que se faz caminhante. É um povo seminômade. Um povo que caminha e com ele caminha Deus. É um povo que no caminhar vai compreendendo, vai conhecendo a Deus. Assim como nós, no decorrer da nossa caminhada humana, da nossa vida, nós vamos encontrando muitas pessoas
Cada dia nós encontramos novos amigos, nós perdemos essas amizades, às vezes nos reencontramos no decorrer da caminhada e nós vamos nos conhecendo um ao outro. Esse povo vai aprendendo a conhecer esse Deus no decorrer da caminhada, no decorrer da sua vida. É um povo que se encontra, portanto, agora, como nós vimos no início desse texto, é um povo que se encontra já aos pés do Horebe. É um povo que está saindo dali após viver 40 anos. Ali onde o Deuteronômio vai apresentar como Horebe, mas que o livro do Êxodo apresenta como Sinai. Na nossa mentalidade normal, popular, ficou, portanto, marcado um nome, Sinai. Podemos dizer que se refere ao mesmo lugar, ao mesmo monte. Esse povo, que foi tirado do Egito, vai fazer uma experiência de Deus, vai conhecer a esse Deus ali aos pés do Monte Sinai, onde Moisés vai descer com as tábuas dos 10 mandamentos e vai, portanto, professar a lei de Deus na frente desse povo. E vai dizer: vocês serão o meu único povo e eu serei para vocês o seu único Deus. Nós temos aí, portanto, uma aliança que é formulada agora para com esse povo. E esse Deus, assim como prometeu lá atrás, lá no livro do Gênesis, a Abraão, dizendo que faria da sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e que daria para eles uma terra em que corre leite e mel, esse Deus reformula esta mesma promessa agora para esse povo na figura de Moisés, aquele que agora, portanto, vai ser o guia desse povo. Esse povo está, portanto, na caminhada, e agora eles partem da região do Horebe, do Sinai, e se colocam em marcha para a terra prometida. É um povo que, depois de muitos anos, a sua descendência, os seus filhos, os seus netos, mantém em si aquela mesma promessa que foi feita lá atrás aos antigos pais. Não é um povo que vivenciou a saída, mas é um povo que vai viver a memória daqueles que saíram. Então é a partir daí, com essas questões na nossa mente, é que nós vamos agora ler o trecho que nos cabe para o dia de hoje. E aí vai nos dizer assim: o sacerdote receberá de tua mão a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Então declararás diante do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Mas ele tornou-se um povo grande, forte e numeroso. Então os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, nossa fadiga, nossa angústia. O Senhor nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios, e nos introduziu neste lugar, dando-nos esta terra, terra onde corre leite e mel. Agora, pois, trago os primeiros frutos da terra, que tu me deste, Senhor. E depois de depositar os frutos diante do Senhor teu Deus, e te prostrarás diante dele, então te alegrarás com o levita e o estrangeiro que mora em teu meio, por todos os bens que o Senhor teu Deus te deu a ti e a tua família. Muito bem, caros ouvintes, caros irmãos e irmãs, esse é o texto que nós nos propomos a fazer a leitura para hoje. É um texto, portanto, aí de uma das partes mais antigas do livro do Deuteronômio. Esse livro é um livro que é feito em camadas. É um livro que nós podemos dizer que é feito como uma colcha de retalhos. É um livro em que muitas mãos trabalharam para poder escrever para que ele chegasse às nossas mãos nos dias de hoje. Não é um texto que caiu pronto do céu,
Muitas vezes, quando nós falamos da palavra de Deus, a impressão que nos dá é que Deus já lá no Monte Sinai, no Horeb, entrega a Moisés a Bíblia do jeito em que ela está. Às vezes nós acreditamos que ela já veio até com zíper, né? E não foi bem assim. A Bíblia levou anos e anos, podemos dizer séculos, para ficar pronta. Esse livro do Deuteronômio levou 4 séculos aproximadamente para ficar pronto. Em 4 séculos, nós não podemos dizer que foi a mesma pessoa que escreveu todo o livro. A parte mais antiga do livro é a parte que nós dizemos que vai do capítulo 12 ao capítulo 26. Portanto, o capítulo em que nós estamos lendo hoje faz parte da tradição mais antiga desse livro. Bíblia também não é algo que foi escrito logo no começo. Primeiro o povo vai vivendo a sua história. Primeiro o povo vai vivendo uma relação de amor para com Deus. E no decorrer dessa vivência, eles vão escrevendo a sua história, não da forma que nós imaginamos, como história. Eles vão escrevendo isso como uma história de fé, de um Deus que se revelou a eles. E isso não nasce como escritura sagrada. Isso nasce como tradição oral. No hebraico, nós chamamos isso de Torá P-al-P, ou seja, é a palavra de Deus boca a boca. Como que vai sendo transmitida essas histórias que foram vividas? De pai para filho, de grupos para grupos. E dessa forma, todos aqueles que acreditam nesse Deus, que acreditam que esse Deus ouviu o clamor de um povo, esses vão aderindo a esse mesmo povo de Deus. Nós podemos estar dizendo que essa história em que nós lemos hoje, ela trata aproximadamente lá de algo que aconteceu entre o ano 1200 e o ano 1000 antes de Cristo. É a época das tribos, a época tribal, a época em que agora várias tribos estão se unindo uma à outra e se unindo àquela tribo principal que saiu do Egito, àquela tribo que Deus libertou do Egito. Muitas outras tribos que viviam pelo deserto, naquela região, vão se juntando a essas, vão se juntando e formando um povo. E, portanto, aí nasce essa tradição oral, por volta do ano 1200 ao ano 1000. E quando é que começam os primeiros escritos dessa história? Essa história ela vai ser levada de boca a boca e cada um que conta aumenta um conto, isso por 400 anos, até chegarmos ali aproximadamente o século VIII, onde? Lá no Reino do Norte, região em que hoje nós conhecemos como Galileia. É lá que essa história vai estar sendo escrita pela primeira vez, o que nós temos como Deuteronômio 12 a 26. É onde vai contar, portanto, a tradição desse povo. É onde vai contar a história desse povo. É onde vai contar desse povo que se vê acolhido, abraçado por Deus. Um Deus que escuta o clamor e que desce. Um Deus que é partidário. Um Deus que toma o partido do povo que é pobre, que toma partido do povo que está viúvo, que está órfão, que é estrangeiro. Um povo que não tem terra. Portanto, já aí nós vamos ver os princípios da ação desse Deus. Quem é esse Deus e a quem ele se propõe a defender? É o que nos apresenta, portanto, o livro do Deuteronômio. Aqui nós podemos ver, portanto, que nessa passagem que nós lemos, se nós pegarmos o capítulo 26, do versículo 5b ao 9, nós vamos ver o credo histórico de Israel, onde vai nos dizer: meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Esse credo, essa profissão de fé é ainda até os dias de hoje a expressão maior da fé israelense, israelita, judaica em Deus, onde mesmo os filhos hoje vão dizer: meu pai era um arameu errante.
Vejam só, a nós cristãos também é dado essa possibilidade hoje, onde nós vamos dizer também, mesmo eu, como fui apresentado no início desse nosso encontro, sendo do interior de São Paulo, eu posso também dizer, me unindo agora a todas as promessas de Deus na Bíblia, meu pai foi um arameu errante. Mesmo que eu não tenha vindo lá da região do Oriente Médio, ainda assim, essa história onde Deus escolhe um povo, e nesse povo nós vamos ter Abraão como sendo o grande pai da fé. Portanto, um arameu, aquele que é seminômade, aquele que cruza toda uma terra, toda uma estrada para poder chegar até a terra prometida. Por quê? Porque acredita em Deus, porque acredita na promessa de um Deus que ele jamais havia escutado. Acredita na promessa de um Deus que não era o Deus de seus pais, mas um Deus que se coloca, portanto, ao lado dele, dizendo: eu escuto o clamor do meu povo. E todas as vezes que o povo oprimido clama a Deus, ele se manifesta no meio do povo. Todas as vezes que nós clamamos a Deus, Deus clama àquele que está do nosso lado, para que possa também estender a tua mão para o teu próximo, para o povo oprimido. Então é exatamente a partir daí que nós lemos o livro do Deuteronômio. Um livro, portanto, que é de memória do passado. Nesse credo se declara a origem aramaica dos patriarcas e se insinua um problema, o problema do seminomadismo, ao identificá-lo com um arameu errante. Então, é um povo que caminha fazendo um percurso. Quando eu digo que esse povo é um arameu errante, significa dizer que eles estão seguindo as estepes próximo aos rios em busca de uma terra melhor. Abraão, portanto, é aquele que com seu pai sai da região de Ur dos Caldeus. E onde ficava Ur dos Caldeus? Nesse mapa nós podemos ter uma ligeira ideia. Tudo isso aqui é o Oriente Médio. É o Oriente Médio. Nessa parte aqui, nós temos o que hoje seria o Iraque. Então aqui, um povo sumério, um povo numeroso se levantou. E o povo, a população em que vivia aqui, por conta das guerras, por conta dos altos impostos que começaram a ser cobrados, esse povo pegou o seu gado miúdo, pegou as suas famílias e saíram em busca de melhores condições de vida. Guiados pelo rio Tigre e rio Eufrates, indo pelas estepes, esses animais caminhavam em busca de pastagem. Animais miúdo, gados miúdo. E assim seguiam buscando melhores condições de vida. Até chegarem à região de Harã. Aqui nessa região de Harã, é a partir daqui que Abraão agora deixa sua família, deixa seus pais, escuta o chamado de Deus e parte para uma terra melhor, uma terra em que corre leite e mel. Aqui, conhecida como a região da Turquia nos dias atuais, é de onde, portanto, Abraão vai partir, descendo aqui, seguindo o rio Jordão, para poder se estabelecer na terra prometida. Mas ao chegar aqui, também vai encontrar dificuldades e acaba descendo o seu povo para o Egito. Aqui nós temos o Egito, a região, portanto, do rio Nilo, e é aqui que esse povo se torna um povo escravo, escravizado. É a partir daqui que esse povo também vai clamar a Deus novamente, e Deus vai escutar o seu clamor e vai descer para libertá-los dessa região, segundo as mãos de Moisés. Então, através de Moisés se dá essa libertação, onde o povo depois sai daqui e vem para essa região dessa montanha chamada, conhecida por Sinai ou Horebe. É aqui que esse povo vai ter a grande revelação de Deus. É a partir daqui que esse povo vai novamente entrar e tomar posse da terra prometida. Esse é o percurso que se faz, o percurso em que nós chamamos de meia-lua fértil ou crescente fértil,
porque se faz exatamente para não cruzar aqui o deserto da Arábia, um deserto mortal para qualquer um que tente cruzá-lo em linha reta. Portanto, qual o caminho que se fazia? O caminho que se fazia era saindo realmente aqui da região do Golfo Pérsico, dando a volta por cima, sempre próximo ao rio, porque próximo ao rio sempre você tem o que comer, tem a água para beber e o seu gado pode sempre ali se alimentar. Lembrando que esse povo é um povo, portanto, que seminômade, eles caminham com o seu gado, até conseguirem entrar aqui nesse corredor chamado Sírio-Palestinense, que é onde nós temos a terra prometida. Em Deuteronômio, nós vamos ver que o povo está agora pronto para tomar a posse dessa terra. E em reconhecimento desse Deus que caminha com eles, em reconhecimento para esse Deus que escutou o clamor e que os conduziu a uma terra melhor, esse povo agora passa a entregar as primícias dessa terra para Deus. Ou seja, de Deus nós recebemos, para Deus nós devolvemos parte daquilo que foi a nossa colheita. O povo de Israel, portanto, revive a história a partir da experiência de Deus. Não se vive a história a partir daquilo que se escuta falar de Deus. Nós vivemos uma experiência com Deus. Somente aquele que já experimentou Deus, somente aquele que já experimentou ser um estrangeiro em terra hostil, somente aquele que já experimentou ser viúva, ser órfão, somente aquele que já experimentou a pobreza e sentiu a mão de Deus que o apoia, é que consegue compreender, portanto, o livro do Deuteronômio, que consegue compreender a ação de Deus em sua vida. Esse experimenta Deus. E uma vez que Deus é experimentado, esse Deus muda a sua vida. Porque já não é você quem vive, como nos diz Paulo no Novo Testamento, mas é Deus que vive em mim. Portanto, o povo de Israel vai narrar as suas histórias a partir dessa experiência de fé e de amor para com Deus. Não é uma história contada da boca para fora, é uma história que é contada do coração. Tal como aquelas vezes que nós vamos a um cinema, tá certo que hoje em dia já não dá mais para ir, né? Mas quando se ia ao cinema e escutava, ouvia um filme muito bom, quando nós saímos do filme, coitado daquele que nós pegássemos na fila do ônibus para vir embora para casa. Porque a ele, nós iríamos contar todo o filme, porque estamos tão entusiasmados que queremos colocar isso para fora. Esse povo também vai fazer a mesma coisa. A sua experiência de Deus é algo que o transforma tanto a sua vida, que eles vão agora contar de uma forma grandiosa esse seu credo. Eu fui um arameu errante, alguém sem eira nem beira. E Deus nos conduziu para uma terra em que corre o leite e o mel. O povo de Israel conta a sua história por intermédio de seu credo histórico, que era uma espécie de oração repetida de geração em geração nas principais festas e assembleias religiosas, ainda até os dias de hoje. Antes de cada uma das festas bíblicas, em Israel, as propagandas de televisão, os intervalos entre um programa e outro, nos apresenta o significado daquela festa, o porquê que se celebra aquela festa. Fizeram com que todas as pessoas, mesmo aquelas que não são religiosas, que compreendam qual é a fé central de Israel. A história, ela é recontada, portanto, nos hinos, e aí nós vamos ver os salmos que são criados, como o Salmo 105, 106, 135, 136, vai nos recontar aquilo que o Deuteronômio já nos apresenta, que Deus é aquele que conduz o seu povo com mão forte, tirando do Egito, tirando do regime de corveia, da escravidão, e levando para uma terra melhor. O contexto é de louvor a Deus por sua presença e ação no meio do povo. Cada israelita, em diferentes épocas e situações,
assumiu essa experiência como se fosse sua e se identificou com ela. Ou seja, meu pai foi um arameu errante. Essa é a consciência. Mesmo daquele que nasce hoje e que nasce dentro do universo religioso, ele vai dizer esse mesmo credo, essa mesma profissão de fé. Ou seja, ele se insere dentro desse processo de libertação, de reconciliação de Deus. Portanto, vai se olhar para o passado e se perceber dentro dessa situação, onde Deus é aquele que abre as águas, colocando para vocês o que significam as águas do mar na antiga aliança, na primeira aliança. O mar sempre simbolizou a morte, o caos, o medo, a desolação. Basta nós lembrarmos o que acontece em São Paulo na época de verão, nas tardes chuvosas e nas sextas-feiras principalmente, onde o trânsito já não anda. A cidade fica completamente alagada. Pessoas perdem casas, perdem bens, perdem carros, perdem a vida. Isso, portanto, é o caos. O livro do Deuteronômio, assim como o livro do Êxodo, vai nos apresentar, portanto, que aqueles que acreditam em Deus e que caminham com Ele, Deus abre o caos e transforma o caos em cosmos. As águas, os medos deixam de existir e passa a existir a terra seca. Porque Deus caminha com o seu povo. Essa, portanto, é o fundamento que nos apresenta o livro do Deuteronômio. Deus está com o povo e Deus escuta o clamor. Deus não escuta os murmurilhos do povo. Deus não escuta as fofocações do povo, as reclamações do povo, mas Deus escuta o seu clamor e se coloca lado a lado com o povo. Por isso, é um livro que vai sendo escrito em várias camadas como uma colcha de retalhos, onde lá no final nós vamos ter uma redação final. Uma redação que vai ser revista por pelo menos 4 vezes. Então é um livro que começa a ser escrito lá no Reino do Norte. Mas com a destruição do Reino do Norte em 722, parte desse povo que consegue fugir, que consegue escapar, vem para o Reino do Sul, para Judá. E ali se une ao rei Ezequias. E lá vão levar essa tradição, vão levar essa escritura que eles já têm. E esse livro agora vai ser relido lá, reescrito, reeditado. E agora aquilo que nós temos como Deuteronômio 12 a 26 vai se transformar em Deuteronômio do 4 a 28. Vai ser ampliado, esticado, vai se contar novamente a história, mas agora adicionando a minha história, porque eu também vou dizer, eu também sou um arameu errante, então a minha história também tem que ser associada à história de Deuteronômio. Isso vai ser feito. Depois, 100 anos depois de Ezequias, nós vamos ter um outro rei, o rei Josias, que quer fazer uma grande reforma, porque o povo está seguindo a muitos outros deuses. Esse, portanto, agora vai colocar a religião oficial do rei como a religião a Javé, a esse Deus da vida. Vai impedir o culto a outros deuses e vai novamente reler Deuteronômio e agora vai reeditar Deuteronômio 4 a 28, esticando ele um pouco mais. E aí depois nós vamos ter a destruição do Reino do Sul e todo esse povo agora é levado para a Babilônia. Lá na Babilônia, eles vão reler o livro do Deuteronômio e vão dizer assim, tá vendo? Se nós estamos aqui é porque nós não cumprimos a lei que está em Deuteronômio, por isso estamos pagando por isso. A partir de então, aqueles que estão lá, os sacerdotes, aqueles que estão ali, vão reler novamente o livro e vão esticá-lo mais um pouquinho. Até que depois, com o rei Ciro, rei da Pérsia, em 538, esse povo volta novamente para a sua terra. E sobre a coordenação de Esdras e Neemias, vai se reler esse livro, podemos dizer agora pela última vez, e vai se fazer Deuteronômio 1 ao 34. 34 capítulos. E quantas mãos colocadas
para fazer com que o povo escute as experiências que outros tiveram para com Deus, um Deus que escutou o clamor e os libertou sempre e continua libertando hoje e sempre. Esse é o conteúdo do livro do Deuteronômio. Um livro que nos encanta, um livro que funciona como uma dobradiça de uma porta, porque ele une o êxodo, a saída do povo do Egito, um povo que está no Sinai, ele une esse povo agora a um livro do Deuteronômio, onde o povo vai entrar na Terra Prometida e depois, virando para o outro lado, ele vai unir também o livro com o livro de Josué. Então, o livro que vai fazer uma ponte entre a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, e depois os outros livros que virão pela frente. É uma maravilha podermos estar aqui hoje e dialogando com esse livro, dialogando com a Bíblia, nesse nosso olhar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia que aqui está. Muito bem. Faço agora essa pausa para que a gente possa ver aí se temos perguntas, dúvidas, sugestões ou acréscimos. Oi, Diácono. Não temos perguntas, mas temos aqui uma série de elogios, né? O Mário May comentou aqui que é excelente a exposição. A Evelyn também comentou, né? Está congratulando o senhor. Também a Socorro concordando. Então, bastante positivo aí os comentários que recebemos. Muito bem. Fico feliz com isso. É bom quando nós temos discordâncias, porque a gente cresce, né? Então, quando temos perguntas, dúvidas aí, ou mesmo outros pontos de vista, a gente revê aquilo que foi falado, às vezes tenta explicar de uma outra forma, e os dois crescem juntos, né? Na tradição judaica, por exemplo, se diz que sempre em que você tem 2 judeus discutindo, você vai ter pelo menos 3 diferentes opiniões, porque a gente cresce uma discordância. Muito bem. Do próprio grupo também, se vocês tiverem alguma questão que gostaria que explanasse um pouco melhor, a gente pode também estar tentando fazer isso. Apareceu uma pergunta, Diácono. Uma dúvida. A escrita do livro levou 400 anos? Então, vamos colocar assim, aproximadamente 400 anos levou-se para concluir, sim, o livro. Tá? É um livro que ele leva mais tempo ainda para ficar pronto, porque ele nasce como tradição oral, ele nasce somente, assim como o nosso Novo Testamento também nasceu como tradição oral, como todos os livros da Bíblia. Muitas vezes a gente pensa assim, assim como tem nas nossas paróquias, tem um secretário que vai atrás ali de Moisés, vai atrás de Abraão, e tudo aquilo que está acontecendo, ele está escrevendo o que estava acontecendo, né? Às vezes nosso pensamento é esse. E não foi bem assim, ou melhor, não foi nada assim. O livro ele foi transmitido como tradição oral. O que é essa tradição oral? Essas histórias que vão sendo contadas e repetidas e aumentadas e diferenciadas, mas, de qualquer forma, nunca inventadas. Elas existem aquele fundo histórico, e o fundo histórico é exatamente isso, é o reconhecimento da pessoa de Deus nos acontecimentos e palavras no meio do homem. E aí, quando chega um determinado momento da história, isso vai acontecer lá com o rei Salomão, é o momento que agora essas tribos, elas já se encontram, então, bem fundamentadas. Elas têm agora recursos econômicos para poder escrever. Nós sabemos que a escrita não era fácil e não era barata. Na época em que eles estão vivendo essa história, nem mesmo a língua, o hebraico, estava pronto. Era algo que estava sendo criado, estava sendo discutido, estava sendo feito pronto, porque várias tribos se juntavam com línguas diferentes. Então, quando a escrita agora passa a ser colocada no papel, é na época da monarquia. Mas aí nós vamos ter alguns pequenos relatos. Agora, onde é que vai ser realmente agora escrito alguns desses livros? Lá no século VIII. No século VIII começa realmente aí onde nós vamos ter a escrita do capítulo 12, seria o capítulo 12,
ao capítulo 26 de Deuteronômio. E depois, no decorrer de 400 anos, esse livro vai sendo reescrito e aumentado, né? É como a gente pegar aquele chicletinho e ir esticando até onde deu. Então, assim vai sendo feito, porque nós vamos unindo outras experiências de outras pessoas que vão se colocando dentro do livro, dizendo: eu também faço parte, eu também sou filho de um arameu errante, meu pai também era Abraão. Assim como nós vamos dizer até na época de Jesus. Nós vamos pegar os evangelhos e vamos dizer a mesma coisa. Se vocês pegarem o evangelho de Marcos, está lá, Jesus, filho de Deus. Se você pegar em Mateus, já está filho de Deus e mais um pouquinho. Se você pega Lucas, já vai um pouquinho mais lá atrás. Quando você, a Lucas vai já dizer que já é de Adão. Quando você vai pegar João, vai dizer, não, ele já estava no princípio. Ou seja, cada um que escreve vai aumentando um pouquinho disso, né? Então é isso, são aproximadamente 400 anos que leva para a escrita do livro. Essa foi a pergunta de Graziele Bueno, e ela agradece. E tem mais uma pergunta agora, é lá da paróquia do Padre Guilherme, é o Jaques Ramos. Ele diz assim: poderia relembrar quanto ao Sinai e ao Monte Horebe? Muito bem, nós temos uma tradição, e nos livros vai apresentar exatamente dessa forma, que o povo ele sai, isso vai ser apresentado a partir do Êxodo, o livro primordial, vamos dizer assim, onde está o centro da fé judaica, e vai apresentar que Deus vai entregar os mandamentos a Moisés no Monte Sinai. Então vejam só, como nós conseguimos perceber as mãos que escrevem. Para um determinado momento da história, o povo, eles vão dizer assim, foi no Monte Sinai que Moisés recebeu a tábua com os mandamentos. É lá no Monte Sinai que ele vai ficar durante 40 anos naquela região ali, até que eles vão levantar as barracas e ir em direção à terra prometida, para tomar posse da terra. Mas quando nós vamos ler Deuteronômio, vejam só, não é um livro da mesma época, é um livro de outra época, de uma outra tribo, vamos dizer assim, de um outro lugar, de um outro espaço geográfico. Para essas pessoas, eles conheciam o Monte Sinai como Horebe. Portanto, o espaço é o mesmo, o nome é outro. Como nós podemos dizer isso de uma outra forma? Nós podemos ver pelo Brasil, por exemplo, se nós pegamos aqui, isso é um exemplo muito rústico, assim, para a gente fazer uma comparação, tá? Bem grotesca. Mas se nós pegamos aqui, nós aqui de São Paulo, nós olhamos para umas raízes aí que a gente costuma comer e a gente chama de mandioca. Só que a gente pega o povo brasileiro lá do Nordeste e eles vão olhar para aquilo e vão dizer que é macaxeira, que não é mandioca. Se você pegar um povo lá de Minas, eles já vão dar um outro nome. Então, vejam só, nós temos a mesma raiz, nomes diferentes. Com relação ali ao local, também nós vamos ter essas diferenças, porque às vezes, num determinado momento, aquele lugar tinha um nome, e depois ele muda o nome. Um outro exemplo mais grotesco do que esse. Quando eu mudei aqui para a rua em que eu moro, toda a gleba de terra era numerada as ruas. Então, tinha rua 1, rua 2... A minha rua era conhecida como 10, hoje Humberto Silvério. Mas se você perguntar para alguma pessoa mais antiga, onde que fica Humberto Silvério? A primeira coisa que ele vai perguntar para você é a antiga 10? Então vejam só, a rua é a mesma, o nome é outro. Então vai depender de com quem que você está falando. Os livros nos mostram exatamente isso. Livros de épocas diferentes, nomes do mesmo lugar que eram diferentes. Uhum. Muito bom. E o Haroldo Ribeiro pergunta por que se atribui a Moisés os 5 livros, o Pentateuco? Tanto a tradição da Igreja Católica como a Igreja Judaica, durante todos os tempos, principalmente nos primeiros pais da Igreja, do início da vida cristã, se atribuía a Moisés, chamado o quinto da Torá.
ou seja, os 5 primeiros livros. Porque esses 5 primeiros livros, eles narram exatamente essa experiência de Deus. Tirando o Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 11, que é toda a parte mítica, mas quando nós entramos no capítulo 12 do Gênesis em diante, nós temos aí, portanto, toda a história de Abraão. E vejam só, a história de Abraão, que depois se liga à história de Moisés, que vai se ligar depois à permanência desse povo na terra, onde nós vamos ter Levíticos, Números, onde nós vamos ter a contagem de todo esse povo, o recenseamento desse povo, e depois o Deuteronômio. De acordo com a tradição judaico-cristã, tudo isso teria acontecido dentro de um contexto da vida do povo no deserto, em busca da terra prometida, onde nós vamos ter em todos esses textos a presença de Moisés. Portanto, desde muito cedo se atribuiu a Moisés esses livros. Sabemos que não são de Moisés. Não é a mão de Moisés que vai escrever todos esses livros, isso nós temos certeza. Principalmente a partir do Deuteronômio. Se nós pegamos Deuteronômio 34, lá no finalzinho do Deuteronômio, a gente vai perceber que o livro narra a morte de Moisés. Então, Moisés morre, ele é sepultado, ninguém conhece onde ele foi sepultado, porque Deus mesmo o sepultou. Pergunta, quem foi que falou, então, isso para poder escrever no livro? Se ninguém conhece, então foi Moisés que escreveu sobre a própria morte. Então, nós vamos ter, mesmo no judaísmo, nós vamos ter discussões de rabinos que vão dizer, não foi Moisés que escreveu, não todos os livros. Moisés vai ter o dedo dele, vai ter a mão dele sobre os seus escritos, mas são livros que são escritos em várias épocas diferentes. Como na Bíblia não é como nos livros de hoje em dia, que você vai comprar um livro, você virou a primeira página, você já tem ali quem foi o escritor, você tem uma bibliografia do escritor. Nos livros da Bíblia, a grande maioria deles, nós não temos isso, porque eles não estão escrevendo um livro de história, mas um livro de fé. É isso que está sendo narrado. Então, não importa tanto quem é o escritor. Por isso, na história, tanto a igreja judaica como a nossa cultura cristã vai atribuir a Moisés, mas sabendo que outras mãos ali o ajudaram a escrever. Outra pergunta é de Flávia Manzano Leme. Uma curiosidade, por que o nome de Deuteronômio? Essa é uma pergunta muito boa, tá? Muito boa. Parabéns pela pergunta. Deuteronômio não é o nome do livro, tá, gente? Quem vai dizer que o livro é Deuteronômio, o que vai dar esse nome ao livro, vai ser a tradição grega. Vejam só, o livro ele foi escrito em hebraico. O nome do livro em hebraico é El Hadevarim. Estes ou estas são as palavras, El Hadevarim. Porque no hebraico se utiliza as primeiras palavras que aparecem no livro como título. Então, assim como no Gênesis nós conhecemos como Gênesis, também não é o título do livro. Não dá a impressão assim. Assim como a gente tem aqueles filmes americanos que tem um título. Quando vai passar para o brasileiro assistir, o título parece que não faz jus ao filme. Então, o que o brasileiro faz? Muda o título. E aqui aparece com outro nome. Não é o título original que foi criado, né? A mesma coisa com os livros, tá? Então, o que nós temos lá? Quando nós pegamos, por exemplo, lá o Gênesis, então, no hebraico, o título é Bereshit. Então, não tem nada a ver com Gênesis, mas Bereshit, no princípio. Agora, aqui com Deuteronômio também, o título original é El Hadevarim. Estas são as palavras, ou os discursos. Por quê? Porque quem é que fala no livro? Quem fala no livro é Moisés. Veja que interessante. Por isso que eu falo, as perguntas de vocês são boas para motivar, tá vendo? O que fala no livro? O que acontece no livro? Moisés ele vai ter vários discursos. Então, Deuteronômio é formado de vários discursos de Moisés no decorrer da caminhada com o povo. Seriam os últimos discursos de Moisés, as últimas palavras de Moisés para o povo antes dele morrer. Porque ele sabe que vai morrer, ele está passando o bastão agora para Josué, Josué vai dar continuidade, então ele tem que instruir esse povo.
Muito bem, Elia Hadevarim é o título. Então, estas são as palavras, são os discursos de Moisés. Esse livro, ele vai ser reescrito. Quando que ele vai ser reescrito? Vejam, quando nós chegamos lá por volta do ano 368, o povo já não falava mais o hebraico, já não conseguia mais ler a Bíblia, portanto, no hebraico. Qual era a língua que estava sendo falada? Era o grego. Então, a comunidade judaica, eles vão pedir para que 72 doutores da lei façam esse livro, façam uma cópia desse livro, mas agora na língua grega, que era a língua que o pessoal falava. E na hora de fazer essa cópia e chegar ao livro do Deuteronômio, eles vão olhar lá no capítulo 17 do Deuteronômio, uma parte que fala sobre como teria que ser a relação do rei para com a Torá, com os 5 primeiros livros da Bíblia, com a palavra de Deus. E nesse relacionamento do rei com a Torá, está sendo dito lá no capítulo 17 que o rei tem que ter uma cópia da lei. Vejam só, cópia da lei significa dizer segunda lei. Opa, meu Deus, está aqui, segunda lei. Então, como segunda lei? Se é a segunda, é porque teve uma primeira. E qual foi a primeira? A primeira é que nós encontramos em Êxodo, capítulo 20 em diante, onde nós temos a aliança de Deus com o povo, na figura de Moisés, lá no Monte Sinai. Então, lá nós temos uma primeira lei que é dada ao povo. Deuteronômio seria essa segunda lei. Portanto, o que o grego vai fazer? Igual a gente faz com os filmes, a gente muda o título. Então, eles vão dizer lá, Deuteronômio, segunda lei. Ótimo. A Marluce Noim não faz uma pergunta, mas ela fica feliz de vê-lo novamente porque ela conheceu o senhor lá em Israel, numa viagem que fizeram junto com o padre Joel. Então, ela manda um grande abraço de reencontrá-lo. Muito obrigado. Outro para ela. O Jaques falou que sente saudades das suas aulas. E deixa eu ver mais se tem mais alguma pergunta. Não, mas eu quero falar uma coisa. O senhor veio do interior de São Paulo, né? Eu vim lá do Arraial de Santa Rosa de Lima. E eu também, meu pai era um arameu errante, fico feliz por isso. Né? Vim de tão longe, né? De uma cidadezinha muito pequena da Bahia, era até um arraial, não era uma cidade. Mas nós somos irmãos. É muito Exatamente. bom isso, não é? É isso aí. Esse é o pensamento do Deuteronômio. Que bênção, né? A gente saber que através de Jesus nós somos todos irmãos. E isso eles já falavam lá no Deuteronômio. Exatamente. No tempo de Moisés, né? Que bênção. E por fim, diácono, agradecer é pouco, né? Por esses ensinamentos de hoje. Bem que me falaram que valia a pena convidá-lo. Então, olha, foi realmente um grande prazer em conhecê-lo e também termos esses ensinamentos. Nosso muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, foi realmente um prazer muito grande estar participando aí juntamente com todo esse povo bom, que dá vontade da gente estar junto na sala de aula, na catequese, no curso bíblico, que não podemos. Pelo menos a partir daqui a gente consegue transmitir um pouquinho daquilo que a gente aprende, daquilo que nós aprendemos. Essa tem que ser a vida do cristão, né? Transmitir ensinamentos, porque esses não ocupam espaço. E nós queremos pedir a Maria, nossa mãe, aniversariante de hoje, né? Que cuide da sua vida, que o abençoe, que o proteja e que, como mãe da igreja, guie o Senhor nessa linda caminhada nesse seu ministério. Então, eu e o Ivan, aqui presentes, nós representando todo o nosso curso bíblico, né? Vamos rezar, pedindo a intercessão de Maria pela sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sinta-se abraçado e tudo de bom. Muito bem, agradecidos a Deus por mais esse encontro, onde o Espírito Santo se fez presente mais uma vez na minha, na sua vida. Que peçamos a bênção de Deus, esse Deus que é rico em misericórdia, para que recaia sobre cada um de nós, sobre suas famílias, sobre os seus lares, nesse momento tão difícil de pandemia que estamos vivendo, mas que, abraçados por Deus, possamos ter a certeza de que Ele ouve o nosso clamor e Ele vem ao nosso encontro, como nos diz o livro do Deuteronômio. A Ele, que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, desça e permaneça sobre vós as bênçãos desse nosso Deus rico em misericórdia, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Permaneçam em paz e que Ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus.